Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Pessoal já entrando aí. Maravilha, muita gente conhecida entrando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, esperada live para o concurso do Ministério Público Federal, né? Hoje nós tivemos essa surpresa, essa grata surpresa de o concurso ter sido já, a resolução do concurso já ter sido aprovada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Regramento com várias novidades, vários pontos interessantes aqui para a gente trocar uma ideia. Estamos com um professor novo no time, professor Rodrigo Greff, procurador da República, larga experiência em concursos, concurso para o MPF. Está chegando aqui o professor Rodrigo. Bem, vamos esperar o Rodrigo entrar. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Professor Rodrigo, muito boa noite. Boa noite, Lizil. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho aqui, embora hoje seja, até conversamos, eu e o Lizil hoje, embora hoje seja uma data que, de certa forma, ela chama muita atenção a todos, mas aconteceu esse evento lamentável hoje do acidente das vítimas, então eu acredito que, primeiramente, nos solidarizarmos com as vítimas da tragédia, também com os familiares, né? Então, nossos sentimentos. Sem dúvida. Um dia muito triste, né? Para quem todos já sabem, né? Certamente caiu um avião que saía de Cascavel com destino a Guarulhos, né? Infelizmente não houve sobreviventes. E a gente sempre fica muito impactado, né, com esse tipo de evento, e fica aqui a nossa solidariedade aos familiares das vítimas, amigos, né, que Deus conforte a todos. Esse dia de fortes emoções, né, Rodrigo? Tivemos Isso aí, logo na sequência esse forte emoção. acidente e tivemos de manhã essa notícia do concurso do Ministério Público Federal, né? Isso, uma notícia muito esperada por todos, e desde o começo do ano vinha na pauta do Conselho Superior, sendo reiteradamente pautado e não tratavam nada, pautado e não tratavam nada. Então, aqueles que acompanham há bastante tempo estavam com muita ansiedade, e hoje foi um dia assim que muita gente entrou em contato conosco, né, para saber, muita gente muito desesperada, mudou tudo, meu Deus, e tal. Mas, de antemão, se a primeira palavra que eu falaria para todos aí fiquem tranquilos que vai ficar melhor. Vai ser possível ajudar mais ainda vocês e vai dar certo para todos aqueles que se empenharem, se esforçarem. Vai ser muito bom o concurso. Ele passa por a palavra que o Nicolau Dino, relator, ele iniciou a leitura do seu voto. A palavra inicial foi simplificar. E é substancialmente nesse aspecto que o concurso ele mudou o seu rumo. E podem ter certeza que vai dar tempo, podem ter certeza que vai ser possível fazer a preparação adequada, de acordo com o tempo, vai ser igual a todos, e a gente está engajado. Hoje eu passo a fazer parte também do timaço do Jus Federal aí, e é uma honra Seja também que o Inesil, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. acima de tudo, admiro muito e tem grande capacidade, e espero também poder colaborar com todos aí, agregar alguma coisa e principalmente ajudar todos vocês que estão aqui assistindo, nos prestigiando, a serem aprovados e tomarem a posse. Sem dúvida, Mas sem dúvida. Vamos lá, não sei se você quer aguardar mais um pouquinho, vamos começar. O pessoal vai entrando. Tem muitos temas, deixa né? eu te dizer, Tem muitas perguntas também, já mandaram. Tem alguma coisa no teu áudio aí que eu acho que tá, talvez o microfone roçando na roupa, alguma coisa assim. Tá dando uma Vou colocar ele pequena mais para interferência. frente. E agora, Isso, melhorou? melhorou. Perfeito, melhorou. Show de bola. Então, vamos lá. Então, ó, o pessoal tá chegando, sejam todos muito bem-vindos para a live do Jus Federal com o Rodrigo Greff sobre o 31º Muito concurso obrigado, Autofãs chegando tô aí. lendo algumas. Eu tô lendo algumas, Olha sinto-me aí. honrado e agradeço muito. Aí, ó,
Tô vendo ali o Peter Jones, Laura, Carla, muito obrigado. A gente estamos aí e o nosso objetivo é estarmos com vocês na posse também, hein? Vamos ver? Vamos ser convidados, Inísio? Será que eles vão chamar a Esperamos que gente? sim, né? É, Esperamos isso que aí. sim, né, Rodrigo? Isso aí. Rodrigo, ainda tá pegando o microfone um pouquinho ali, cara. Ainda. É. Deixa eu ver se eu coloco De mais vez, pra conforme frente, o assim. movimento, às vezes raspa um pouquinho. Eu posso tirar, é que eu tô um pouco gripado, eu coloquei o microfone porque eu tô um pouco sem voz. Né? Tá. A gente te escuta bem, só às vezes ele raspa ali. Mas Tá. é o típico do ao vivo, né? A gente vai ajustando ao vivo e vai Não, vamos conversando. lá, vamos lá. Tem um rol de Rodrigo, perguntas aí, Inesio, não sei se já mandaram perguntas, mandaram para mim também, algumas direto também. A gente tem. claro, pô. Fica à E vontade inclusive, aí para pessoal, ver. fiquem à vontade aí para enviar perguntas, né? É o momento da gente tirar as dúvidas. A live vai ficar salva no Instagram do Justo Federal. Vai E a ficar gente salvo. começa. Eu vi ali. Obrigado também, Andréia. Tô vendo ali as pessoas, que bom. Obrigado aí. O fã clube aí, fã clube chegando. É. Rodrigo, o primeiro ponto que me chamou a atenção foi a questão do formato unificado, né? Os grupos na primeira fase, que era algo característico do concurso do MPF e que era uma barreira, de certa forma, para muitos candidatos, né? Muitos É. tinham dificuldades em pontos específicos e isso acabava comprometendo a participação no concurso como um todo, a aprovação como um todo, né? E agora estamos aí com essa novidade. O que tu achou dessa Pois é. novidade? Essa novidade, eu vou começar de uma maneira, de certa forma, invertida. Se nós olharmos o concurso do MPF hoje, ele parece que é um concurso que se abriu. E se abriu de que forma? Até então, antes, um cara que chegava assim, pá, Rodrigo, eu estudo para magistratura federal e tal, será que eu vou conseguir fazer o MPF? É muito específico, tem aqueles grupos, tem aquela soma, divide, se não passar num grupo, pá, tem que ter. E às vezes a pessoa também estudando para Ministério Público, estadual, até para magistratura federal, que se amolda muito, mas mesmo assim a pessoa ficava na dúvida. Rodrigo, E só uma hoje, pausa aí, cara. O fala, pessoal tá dizendo ruído no microfone. De repente, se puder tirar o microfone, alguma coisa assim. vou tirar, peraí. Tá raspando em alguma coisa. Estamos testando aí, como é que tá Aí, agora? vamos ver, fala um pouquinho. Acho que ficou bom. Melhorou? Tá ouvindo? Tá bom, tá jóia. Vamos assim. Sem microfone então. Beleza, galera. Eu tava falando o seguinte, na minha visão, primeiro, a minha visão é muito positiva a mudança, tá? Se a pessoa pergunta assim, vai facilitar ou dificultar? Não é uma questão de dificultar ou facilitar, mas vai possibilitar que muitas pessoas que até então que faziam a prova e, por exemplo, o cara vai muito bem em processo penal, vai bem em constitucional, mas daqui a pouco não vai bem em administrativo, daqui a pouco ficava de fora por uma questão ou por alguma coisa em algum grupo, e aquelas pessoas também que às vezes não tinham receio de fazer o Ministério Público Federal, porque estava estudando para a área estadual, muita gente estuda para magistratura federal, magistratura estadual, para MP estadual, e pensava, pá, o MPF tem aquelas peculiaridades, ainda tem todas aquelas cláusulas para cada grupo, e hoje isso não tem mais. Então, em vez de as pessoas ficarem desesperadas, que estavam lá hoje, pá, meu Deus, o que vai acontecer? Cara, hoje você vai lá e vai conseguir, com base, pô, já estudei pra caramba processo penal, estou muito bem em constitucional, vai usar tudo que você tem de melhor para te ajudar. E aí sim, tem temas específicos, tem algumas peculiaridades, tem essas peculiaridades, mas elas não vão mais ser tão relevantes para impedir que você avance para outra fase. A gente vai falar das outras fases também, vocês vão ver, vai ficar muito bom. Eu, por exemplo, se tivesse essa regra antes, só com base no que a gente está falando da primeira fase agora, eu já teria passado outras vezes que eu fiquei de fora, porque me enroscava num grupo ou me enroscava no outro, e eu sei de muitas pessoas super bem preparadas, que às vezes faltava um pontinho no grupo ali e ficava de fora, e fazia uma Uhum. pontuação super alta nos outros grupos. Então, Sim. pessoal, nesse aspecto aí, eu considero assim uma forma muito mais ampliativa assim, para abranger, para que, como o Nicolau Dino falou, para a pessoa conseguir balancear aquilo que ele vai bem e
vai avançando para as outras fases do concurso. Legal. Mas, Tu falou aí da tua experiência, né, Rodrigo? Como é que foi para ti? Passou de primeira no MPF? Como é que foi essa experiência? Concurso do MPF. Eu rodei, deixa eu dizer, eu já rodei para todas as carreiras na minha vida, né? Então, pro MPF eu rodei umas 3 vezes. Depois, na última, eu passei na primeira fase e não fui fazer a segunda, né? Que eu já era juiz, mas, eu lembro, rodei umas 3, 4 vezes. Acho que a gente foi contemporâneo, a né, gente Rodrigo? tava, eu lembro que a gente até se encontrou na prova lá e tal. E vou te dizer assim, não foi só no MPF que eu rodei, né? Também rodei em vários concursos, em várias vezes nas primeiras fases e várias vezes nas segundas fases também, várias vezes em prova de sentença. Até a gente se conheceu quando a gente ia fazer aquelas provas de sentença lá, pegando aeroporto, avião e tal, né? Isso. Mas, mas o que aconteceu comigo? Até esses dias, eu fiz um videozinho contando da minha história. Sim, consegui passar no MPF, mas não foi na primeira vez. A primeira vez que eu fiz o MPF, eu estava fazendo lá era o antigo IELF ainda, depois virou LFG, e aí eu fiquei sabendo que podia fazer um concurso que podia levar os códigos. Meu Deus, pô, levar os códigos. E eu vi aquele povaréu chegando na prova objetiva com um mundaréu de código. Daí eu fui ver que era 120 questões. Eu disse, como é que o cara vai ler alguma coisa aqui e fazer? Né? Então foi no 23º concurso. Fiz o concurso. Na primeira vez que eu fiz, passei nos 3 grupos que eram naquela ocasião, mas não passei no concurso, porque teve corte. Então, o concurso do MPF, ele se caracterizava por ter os grupos e, às vezes, tinha corte e, às vezes, não tinha corte. Então, não passei nesse. Daí, no 24, na época, eu passei para procurador da Fazenda Nacional, que eu fui 10 anos procurador da Fazenda Nacional. Eu passei e estava embalado e acabei indo para a segunda fase do 24º concurso. E aí caí de paraquedas no 24º concurso e caiu uma questão lá sobre direito à verdade. Meu Deus, o que é isso? Será que é uma questão contratual aí e tal, né? Boiando completamente. E aí não passei num dos grupos, eu fui bem nos outros 2 grupos. E até esse exemplo do 24 ele serve. Vou atravessar um pouquinho aqui, Inesio. Teve alteração também na segunda fase do concurso, passou para 3 grupos, como era antigamente, e hoje, se a pessoa não obtiver os 50% que era previsto anteriormente, ele vai. Agora baixou para 40%. Nesse 24º concurso, se tivesse essa regra atual, eu teria passado, eu ia para oral. Né? Mas a gente vai chegar lá, não quero atravessar. Aí depois, parei de estudar, estava na PFM lá, depois voltei a estudar. E aí, no 26º concurso, tem uma história lá que eu estava na prova de sentença do TRF2, no mesmo dia da prova, fiz as 2 provas no mesmo dia, foi um terror. Eu não vou nem falar essa história hoje, porque senão vai ficar muito longo, tá? Mas errei feio, mas engraçado que caiu na mesma prova, no mesmo dia, a prova do MPF, eu fui fazer no Rio de Janeiro. E aí caiu monopsônio, perguntado na prova objetiva do MPF, e monopsônio na sentença do TRF2 também, para ver que caiu umas coisinhas diferentes. Aí no 27º, daí eu me preparei bem, passei bem, e aconteceu a mesma coisa. Na segunda fase, eu passei super bem no grupo 1, no 2, no 3. No grupo 3, que foi chamado à morte, eu tinha feito mais de 90 pontos, e no grupo 4 eu fiz 47,5 e fiquei de fora de novo. Então notem, quantos tombos eu tomei, vocês não vão mais tomar, galera. Vocês vão, Passou, né, Rodrigo? Para dizer que melhorou, né? É uma notícia melhorou. Boa essa que a gente teve hoje, né? Você viu, você pediu para contar, eu já estava contando muita coisa. E daí no 28º eu passei. Mas eu não quero me passar falando muita coisa, tem muita coisa boa para passar para vocês aí. Eu estou bem empolgado, estou muito feliz mesmo. Porque realmente vai ser muito positiva essa jornada agora para o 31º concurso. A carreira quer. Inclusive, os conselheiros estavam falando assim, pô, há uma pressão muito grande, tem muitas vagas, tem gente para se promover, tem gente para ir para quinto, tem gente para se aposentar, já tem mais de 50 vagas abertas. Então, há uma pressão e a gente sente falta, vocês estão aí e venham para cá, vamos entrar. É isso aí. Tá? Ó, o Rui Barbosa, concurseiro, aí já está perguntando, mas o corte tende a subir com essa mudança? O que tu acha? Não, tradicionalmente acontece o seguinte, o concurso do MPF, ele, como eu mencionei antes, às vezes tem corte, às vezes não tem corte. Tá? Tudo indica que agora, não tendo os grupos, pontuação por grupo, deve ter uma nota de corte. Não vai ter muita relevância. Eu vou contar como é que foi no concurso que eu passei, tá? Para vocês entenderem. No meu concurso,
não teve corte. No meu concurso estava previsto 200 vagas para a segunda fase. Agora vai ser 300. Olha como está melhorando. Mais todas as vagas que vai ter para os cotistas. Então, no meu concurso tinha 200 vagas e após os recursos passaram 154 pessoas para a segunda fase. Ou seja, já na primeira fase sobrou vaga. Tá? Então, é uma peculiaridade que está sendo afastada agora, que é essa questão dos grupos, que interferia muito. Tá? Daí no próximo concurso teve corte. No 27º teve corte, no 28º não teve, no 29º teve. As pessoas que vão passar provavelmente serão as mesmas, mas hoje vai entrar um pouco mais de pessoas que se enroscavam num grupo, se enroscavam no outro, agora vai. Tá? Mas não se preocupe no corte, porque agora vai ficar muito parecido com o concurso da Magistratura Federal. Dependendo da prova, do TRF e tal, vai dar um corte lá 62, 63. Dependendo do nível da prova, vai dar um corte lá 68, 69, 70. Mas as pessoas que vão ser aprovadas provavelmente serão as mesmas. Então, se preocupar com o corte em si não é algo que, na minha visão, seja tão relevante. Perfeito, perfeito. E aproveitando uma outra pergunta que veio ali, não me lembro agora quem colocou a pergunta, mas ele estava preocupado em conciliar a preparação do MPF com a magistratura federal, né? Tinha muita gente que vinha na batida aí do TRF2, TRF5, e aí veio essa questão do ENAM, daí deu uma desmotivada no pessoal, alguns passaram no ENAM, então voltaram a focar no TRF2, TRF5, teve outros que ainda não passaram no ENAM, mas aí vem essa notícia do MPF, que é boa para todos, né? E nós até havíamos conversado antes mesmo da pergunta, Inesio, sobre isso, porque cada vez mais o concurso do MPF estava ficando parecido com a da magistratura e o da magistratura ficando parecido com o do MPF. E eu falo isso voltando um pouquinho. Eu não sei se você chegou a fazer aquela prova do TRF4, que teve uma questão de direitos humanos na segunda fase, que foi justamente quando eu passei no MPF, eu estava na sentença do TRF4 também e não passei. Eu acho que você tinha passado no concurso anterior. Mas tinha uma questão inteira de direitos humanos e o pessoal, agora estão cobrando papapá, e eu respondi, a questão, tirei uma nota, era avaliar 2, se não me engano, e tirei uma nota excelente com base lá no André de Carvalho Ramos e Sarmento. E aí depois tô lá preparando o pessoal, vem prova do TRF3, primeira questão do TRF3 lá, caso José Pereira, colocando lá em constitucional. Aí, cada vez mais, os humanos que estavam sendo cobrados no MPF começaram a entrar na prova da magistratura federal, já na prova objetiva, na prova subjetiva. E no momento posterior, vem essa questão do ENAM. Então, o que acontece? E por outro lado, o MPF, desde antes, previu, naqueles pontos, junto com o direito constitucional, aquilo que vem sendo cobrado com a denominação de as matérias de humanística, que primeiramente na magistratura federal caíam somente na segunda fase e passaram também para a primeira fase. Então, esse questionamento de estudar para o MPF, estudar para a magistratura federal, eu considero assim, se há algum concurso que se harmoniza mais, são justamente esses dois concursos. Porque você tem assim, toda a matéria de direito penal, crimes federais, exatamente a mesma matéria, embora o MPF tenha uma questão relevante de tutela coletiva. Mas como é que você vai fazer a prova de sentença sem saber tutela coletiva na magistratura? Então, o estudo de um vai ajudar muito no outro. E tem um aspecto positivo também para aqueles que, aí, de maneira inversa, aquele cara que sempre estudava para o MPF, com a forma pela qual havia a cobrança anterior, ou seja, cada grupo delimitado, o que a prova anterior exigia do candidato do MPF? Exigia um nível elevado em cada um dos grupos e fazia com que matérias que às vezes são deixadas de certa forma de lado pelos candidatos eram muito bem trabalhadas. Então, por exemplo, para estudar para o MPF, pegava lá a matéria de direito internacional público, direito internacional privado, o cara ia lá, descia o sarrafo. Daí abria a prova do TRF, ia lá fazer a prova do TRF, ia muito bem na prova do TRF, porque tinha um comprometimento por conta do equilíbrio. Além disso, matérias como direito financeiro, direito econômico, direito do consumidor, matérias que são tidas como matérias curtas, que o pessoal acaba deixando para dar uma lida depois, no MPF, como tem essa exigência de equilíbrio, a pessoa estudava
de forma muito relevante. E aí harmoniza muito bem. Então é um aspecto positivo essa retroalimentação, a forma de estudar, Uhum. tanto para o MPF como para a magistratura federal, ajuda muito, porque o custo-benefício de determinadas matérias que se pensa assim, elas são mais curtinhas, pela exigência do equilíbrio que havia no concurso do MPF, sempre foi muito positiva para aqueles que faziam a prova da magistratura federal. Então é totalmente compatível e agora está cada vez mais assim, quase que igual. O que muda um pouquinho é que no MPF vai continuar tendo eleitoral e na magistratura federal tem previdenciário, mas basta que você imagine o programa como um todo e coloque uma matéria a mais, ou previdenciário a mais, ou eleitoral a mais. No mais, lógico que tem as peculiaridades, mas as matérias são muito parecidas, o concurso é totalmente compatível, tanto é que quase que sempre o pessoal que passa para a sentença e para a segunda fase do MPF são os mesmos. A gente rodava assim sempre os mesmos candidatos. Sim, sim. Legal. Entre tantos amigos aí que estão entrando na live, diversos alunos, quero registrar também a presença aí do nosso colega, professor Charles Giacomini, nos prestigiando aí, Opa, Rodrigo. E o pessoal boa já está noite, convidando ele para fazer a prova seja junto, ó. bem-vindo. Vem tentar com a gente, Charles. Será que o Charles vai para o MPF? Hein, Charles, dá para colocar os conhecimentos à prova aí, né? O que que tu acha? Será muito Rodrigo, bem-vindo. o pessoal falando também da questão do direito eleitoral e da estratégia, né? E aí a gente falava, esses dias, essa semana a gente estava conversando sobre essa prova e justamente estratégias que fazem a diferença na aprovação, né? O que que vale a pena estudar, onde vale colocar a energia, aquela coisa que a gente coloca a energia e vê o resultado, né? Como é que tu vê isso? Caíram os grupos, mas as matérias continuam as mesmas. Provavelmente o número de questões de cada disciplina deve se manter a mesma. Então nós vamos ter, por exemplo, o que 10 questões de eleitoral, 10 de econômico. Como é que tu vê isso aí, essa estratégia? Até então, o quantitativo de eleitoral era 10 questões. Eu acredito que isso tenda a se manter. Por exemplo, econômico é uma matéria que vinha juntamente com o direito do consumidor e nós tínhamos 10 questões. Hoje, Ampassan, Nicolau Dino disse que vai ter uma inter-relação de matérias, por exemplo. A gente vai chegar lá, né? O Uhum, direitos humanos ele vai estar permeando o constitucional, permeando o direito ambiental e todas as matérias correlatas. Mas o que que acontece? Nós temos aí, a gente pode até falar de uma estimativa que já vem rodando aí de expectativa da prova por um período curto, e nesse momento, na minha visão, é importante que o candidato se fortaleça naquilo que ele está mais frágil. Se é verdade, se é verdade que nós podemos fazer uma varredura e elencar os principais temas e aqueles mais cobrados, concomitantemente a isso, não basta eu saber, o que mais cai? Mandado de segurança. Tudo bem. Agora, me diz uma coisa, você erra mandado de segurança? Não. Se você, eu estava falando com uma aluna minha, que é procuradora do município, trabalha com isso diariamente. Daí ela falou assim: se eu fosse elencar os principais planos, eu diria isso. Tudo bem, só que agora a gente está quase que numa reta final. Vale a pena você, particularmente você, insistir nessa matéria que você sabe bem? uhum. Nessa não. Então, na minha visão, a gente precisa conseguir fazer um levantamento daquilo que é o mais importante e também daquilo que você mais precisa dentre aqueles aspectos mais Claro, importantes. claro. Aí a Isso aí importância do autodiagnóstico, né, Rodrigo? Da pessoa se conhecer é, e saber exatamente o que está faltando. mas eu acho que a gente tem como ajudar eles a fazer isso Ah, também. A sem gente tem dúvida. como ajudar. Sem Vamos ver se a dúvida. gente ajuda essa galera, porque eu sei que agora o negócio vai ser apertado e a gente tem como organizar alguns aspectos importantes, aqueles temas principais, e também ajudar a pessoa a se mapear. Tem várias técnicas para fazer isso. Tem técnica de mapeamento por meio de exercícios. É por isso que é tão importante ter rodadas de exercícios atualizados, comentados e tal, para que você consiga fazer isso, com base nisso, fazer um mapeamento, porque daí a gente, a probabilidade dos temas é tal, só que nesse aqui eu estou bem. Bom, então vamos assistir, eu me mapeei e eu sei que eu erro recurso especial no processo civil. Agora o outro fez as mesmas questões, não erra processo civil, mas ele erra processo penal. Opa, cada Uhum. um tem a sua peculiaridade. Não é uma receita de bolo pronta para todo mundo. Mas é importante que a gente tenha como saber por onde andar e dentro do caminho a andar,
porque temos um prazo curto, ter uma forma de se automapear e aí sim dar aquele tiro certeiro. Falando em prazo curto, pessoal, já veio umas 3 perguntas aqui sobre se que está rolando um cronograma aí extraoficial com Sim. previsão de datas e o pessoal quer saber qual é a data da prova. Pois como já dito, né, um cronograma extraoficial dizendo 27 de novembro. Agora, 27 de eu, novembro. de novembro, isso dá um pouco mais de 2 meses. O que acontece? Tá? Muitas vezes já aconteceu, e eu dentro do MPF, eu já vi assim, tá certo, vai ser assim, 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 assim. Quando sai a publicação, sai totalmente para o lado. Então, certeza, certeza, somente com a publicação. Porque às vezes, na última hora, alguém decide mudar alguma coisa. Eu considero um cronograma bem apertado, realmente. Mas Uhum. não é impossível. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que se preparar para um combate em breve. Agora, se tivermos um pouquinho mais de prazo, a gente vai aproveitar Claro, para claro. aproveitar esse tempo. É mais importante do que nunca a estratégia, né, Rodrigo? Quando tem pouco prazo, assim, o importante é estudar certo, né? Estudar certo. Estudar certo passa por descansar bem, passa por os aspectos mentais, tranquilidade, a capacidade, o foco. Tem uma série de atributos necessários para que a gente consiga estudar certo. Uhum. Tem um aspecto substancial nisso daí. Porque a gente pode, digamos assim, tenho o melhor conteúdo do mundo, eu tenho. Tá tudo aqui, a jurisprudência está aqui, tá tudo. Só que eu tenho que conseguir saber o caminho a percorrer, principalmente quando a gente tem um tempo curto, o tempo não somente do estudante, mas o tempo para o concurso, para percorrer de maneira eficaz e que faça com que você, em relação a você mesmo, evolua e ultrapasse os limites anteriores. Legal. Em termos de estratégia, assim, Rodrigo, a gente. Vamos dar um spoiler, pro pessoal aí. Semana que vem a gente vai ter mais uma conversa para falar sobre o concurso de novo. Né? A gente está preparando um projeto muito legal, Jus Federal, em parceria com o professor Rodrigo, para justamente trazer algo diferenciado e algo que auxilie de forma substancial para quem quer ser aprovado nesse concurso. O prazo é curto. E em termos assim de estratégia, o que já dá para a gente adiantar para o pessoal assim? Uma estratégia de tiro curto, 70 dias. Pessoal, digamos que já vem se preparando para o MPF, ou já vem com o concurso do MPF no radar, já vem com magistratura federal no radar, estava estudando para o TRF2, para o TRF5, daí deu uma desanimada agora no meio do ano e agora vem essa notícia que traz um novo gás, uma nova energia para todo mundo. Né? Então, assim, uma pitadinha de estratégia, o que daria para a gente trazer? O que a gente pode pensar é o seguinte: um prazo curto desses, você vai aprender o que é ato administrativo no curso curto, você vai aprender matérias básicas. Não é isso que eu considero o mais adequado. Pegar fazer um curso curto para pegar as noções mais básicas de cada matéria. Logicamente, elas são imprescindíveis, muito importantes. Por exemplo, tem que saber a base de cada matéria. Mas no prazo curto, é muito importante identificar aspectos importantes que fazem com que você, com base naquilo que você já tem, e cada um tem alguma coisa. Então o cara eu vou fazer MPF, mas estudei sempre a magistratura estadual. Posso fazer? É óbvio que pode. Porque daí você já tem uma base de estudo de constitucional, penal, processo penal, civil, processo civil, tributário e as outras matérias. E aí sim é importante você ter aqueles temas específicos. O que Uhum. peculiariza determinado concurso. Então, você vai fazer o concurso do MPF, você tem que saber algo sobre as CCRs, você tem que saber algo sobre os princípios institucionais, você tem que conhecer peculiaridades da Lei Complementar 55 e a forma que isso já foi cobrado, e como pode vir na prova objetiva. Você tem que saber como estudar isso, como mapear isso no teu código, porque você prepara o código, daí já é uma forma estratégica que ele já serve para todas as fases. Uhum. Então, você tem uma série de elementos. E tem a parte da estratégia em si, mas tem a necessidade de retoques para aquelas pessoas, por exemplo, aquele cara que está estudando para juiz federal, aquele cara que está estudando para promotor, justiça, vai faltar um detalhezinho aqui e ali que precisa ser complementado.
E além disso, aí sim, a análise do concurso como um todo, técnicas que fazem você revisar com qualidade, técnica de preparação do material, técnica de preparação de código, forma de preparação, você já pegou a doutrina. Então, por exemplo, na minha visão, não sei o que você pensa, Nizil, mas eu prefiro, por exemplo, para concurso público, que o aluno leia 3 vezes o mesmo livro de parte geral de direito penal do que ler três livros diferentes. Claro, não, é Porque memória fotográfica, né? Tem que ser o para ele mesmo conseguir material. replicar É, isso. Porque ele vai ter que. Primeiro ele vai ter que acertar na prova objetiva, mas depois ele vai ter que conseguir replicar numa prova segunda fase e depois vai ter que falar na oral. exatamente. Resgatar Então essa tem várias. informação 1 ano depois, 2 anos depois, né? Então, Exatamente. Então tem muita coisa que dá para fazer nesse período. Quando a gente tem um desafio desse, num período curto, a gente tem que pensar muito bem onde colocar a nossa energia, fazer com muita qualidade. E eu acredito que a exatamente. gente tem condições aí de ajudar essa galera. Sem dúvida. Ó, deixa eu fazer um bate-bola aqui. O pessoal está perguntando 100 ou 120 questões? 120, tá, pessoal? Pelo que falaram hoje na reunião do conselho. Estão perguntando, tiraram direito internacional? Não, não é direito internacional. Direito internacional público e privado seguem como matérias autônomas. 10 questões provavelmente, né, Rodrigo? Isso, provavelmente. Isso. O que foi falado, não passando pelo Nicolau Dino, foi que direitos humanos, ele até falou assim, ele até explicou exatamente sobre isso. Direitos humanos, que estava delimitado, constava lá do grupo 1, ele agora ele vai ter uma parte dos pontos vai para direito ambiental, uma parte vai estar lá junto com direito constitucional, outra parte pode constar também de outras disciplinas. Então não significa que saiu a matéria. Exatamente. Exatamente. A Foi matéria até se utilizada a mantém. expressão, né, que vai ser uma cobrança transversal da disciplina, né? Que vai então estar permeando as questões de outras matérias. Que, se a gente for comparar com o último concurso do TRF4, o concurso de juiz federal, foi mais ou menos o que aconteceu em relação ao direito da antidiscriminação. Quem acompanhou essa prova vai visualizar bem o que eu estou dizendo aqui. Direito da antidiscriminação caiu em direito penal, caiu em direito constitucional, caiu em direito internacional. Então, foram temas recorrentes. E a tendência é que isso aconteça, de certa forma, com a proteção internacional dos direitos humanos nessa prova do MPF também. Eu tenho um exemplo de algo que já acontecia no concurso do MPF em relação à transversalização. Por exemplo, a matéria indígena. A matéria indígena cai em qual disciplina? Poderia cair em constitucional, poderia cair em administrativo, poderia cair em humanos, poderia cair em administrativo, que eu já falei, em ambiental, poderia cair em processo penal, poderia cair em direito penal. Ou seja, essa é uma matéria que é de atribuição do MPF e é uma matéria que estava lá passeando pelo concurso inteiro. Uhum. Tá? A gente vai também trabalhar com alguns pontos coringa. Parece que o Dino vai querer ajudar a nossa vida, porque, por exemplo, ponto coringa. Um ponto coringa que para todos os concursos que eu considero é mandado de segurança. Mandado de segurança pode cair administrativo, Uhum. funcional, tributário, processo civil, processo penal. Né? Esse é um ponto coringa clássico de qualquer concurso. Indígena era um ponto coringa para o Ministério Público Federal. Da mesma maneira, agora, a gente vai ter pontos que estarão espalhados. Basta ver o seguinte: se vocês pegarem os pontos ali de direito civil, que foram introduzidos a partir do 29º concurso, muito do conteúdo que foi ali incluído é um conteúdo substancialmente de direito constitucional, com impacto desproporcional em vários aspectos relacionados aos direitos da personalidade ali, de uma maneira, com uma batida bem da jurisprudência do STF e tal, dentro dos pontos de direito civil. Uhum. E, Rodrigo, essa questão dos grupos. Os grupos eles foram eliminados da primeira etapa, mas na segunda etapa continuam os grupos, né? Então, nessa Exatamente. visão de uma preparação global, porque o concurso todo vai ser um tiro curto, né? Então a gente, claro, vai focar numa preparação de prova objetiva, mas já antenado com o que vem numa etapa subsequente. Então, nessa segunda etapa Exatamente. permanecem os grupos, né? Nessa segunda, nessa segunda etapa permanecem os grupos, só não serão mais 4, passando a ser 3. E uma que eu até antecipei antes, uma das maiores dificuldades, que era conseguir passar em todos os grupos, agora ficou, de certa forma, alterado. Embora nós tenhamos uma média de 60%,
mas você precisa de uma pontuação mínima de 40%. Eu até mencionei, no 27º concurso, eu não passei no grupo 4 porque eu fiz 47,5. Ou seja, se tivesse essa regra atual, naquele concurso eu teria ido para a prova oral. Tá? Então isso é muito positivo e é mais uma razão assim para investir bastante na preparação para esse concurso, porque o MPF está de portas abertas aí para receber todos vocês. Legal. E eu tive essa impressão de portas abertas também no momento que eles falaram da prova oral, né? Porque foi mais uma, não vou dizer facilidade, mas mais uma alteração para tornar menos complexo o concurso, né? Porque antes o ponto era sorteado no momento da prova, né? O sujeito ia lá sem saber o que ia cair, sorteava o ponto na hora e tinha que sair falando. E isso Isso. teve mais uma alteração, né, Rodrigo? Isso teve mais uma alteração. Até o último concurso, nós tínhamos vários examinadores. A prova oral do MPF é um pouco diferente das provas de magistratura, no qual, como se estivéssemos aqui, eu e o Inesinho conversando, um de frente para o outro, uma mesa, a prova toda gravada, com uma plateia atrás que às vezes dificilmente escuta aquele diálogo, porque são várias mesas, todas lá na sala do Conselho Superior do MPF, onde teve a sessão hoje, e aí tem uma caixinha, inclusive a questão dos pontos, que era tudo bagunçado, porque tinha matérias misturadas e tal, que era para possibilitar ao examinador que ele abordasse aspectos diferenciados das matérias, quando, digamos, pegou lá o ponto 3, ele tem o 3.A, digamos, até então nós tínhamos administrativo e ambiental junto. Ponto 3. O 3.A, ato administrativo. O 3.B, licenciamento ambiental. O 3.C poderia ser de administrativo ou de ambiental. Então era por isso que era todo bagunçado, aí que o pessoal pensava, pô, mas daí tem que fazer esse santo grau, tá tudo bagunçado. E daí tinha gente que preferia, vamos fazer o santo grau, que são os pontos do concurso, na ordem como está no edital. Outros, não, vamos fazer de uma ordem lógica e tal. Agora, aparentemente, isso também vai ficar mais simplificado. Legal, que bom. Olha, eu não vou fazer o concurso, mas eu vi de uma forma muito positiva essas notícias que nós tivemos hoje de manhã em relação à prova. Me parece que a instituição está realmente querendo fazer alterações para facilitar o ingresso na carreira, né? Óbvio que um concurso para procurador da República nunca vai ser fácil, né? É sempre um desafio, um dos maiores desafios no âmbito do concurso no Brasil, né? Um dos concursos mais difíceis, sem dúvida nenhuma. Mas pequenas questões que tornavam essa jornada mais complexa, me parece que estão sendo desfeitas nessa próxima prova do 31º. Isso, e tem também uma conotação de abertura justamente como uma forma de ação afirmativa. Porque no formato anterior, substancialmente ficava mais difícil de conceder, de propiciar para que aquelas pessoas que participavam do concurso das cotas conseguissem ultrapassar as fases, porque tinha uma série de requisitos aqui e ali que acabavam derrubando. Hoje, conseguindo o mínimo necessário, que vai ser 60%, ou seja, 72 questões das 120 questões, a pessoa vai para a segunda fase sem limite. Então, todas aquelas pessoas que estiverem contempladas dentre as pessoas que se auto-identificarem, aquelas que estão todas lá previstas nos requisitos, vão para a segunda fase. E, além disso, tendo essa sistemática da segunda fase com nota mínima de 40%, também facilita bastante que as pessoas avancem para a prova oral. Lembrando que não tem, uma vez que a pessoa passou para a segunda fase do concurso do Ministério Público Federal, tal como acontece nos outros, então todos aqueles que lograrem êxito na aprovação na nota mínima da segunda fase estarão na prova oral. Tá? Então não tem corte para a segunda fase, vão todos para a prova oral. E o MPF está de portas abertas com essa medida, que foi elogiada pelos demais conselheiros ao projeto que foi apresentado e aprovado hoje, o projeto do subprocurador-geral, Nicolau Dino. Perfeito, perfeito, Rodrigo. E, bom, vamos adiantar alguma das coisas que a gente está pensando para essa turma aí? Vamos Vamos, lá. né? Bom, a gente vem pensando, pessoal, considerando um concurso de tiro curto, né? E acabou sendo um tiro mais curto do que a gente imaginava, com uma prova possivelmente em novembro. A gente pensa numa preparação bem objetiva e bem assertiva.
né? Pensando não aquele curso lotado de videoaulas, né? Videoaulas que vocês muitas vezes nem conseguem assistir todas. Então a gente está procurando ir na veia do concurso, né? Exatamente no que faz a diferença, no diferencial da prova do MPF, diferencial para aprovação. Você que já está estudando para o MPF para reforçar esses pontos, você que está estudando para uma estrutura federal, agregar esses pontos ao seu estudo, e vai ter todo um trabalho diferenciado que vai ser coordenado pelo professor Rodrigo, né? Conta aí um pouquinho, Rodrigo, o que dá para adiantar para a turma? Pois é, a gente pensou, já tendo notícias de que o concurso andaria e há uma necessidade de que ele seja rápido, então nós pensamos como fazer para ajudar esse pessoal com prazo curto para que evoluam aqueles aspectos que são peculiares, que são diferenciados, que são ou um pouquinho mais difíceis, ou que a pessoa teve menos contato. Então, em relação a esses aspectos, a gente vai pensar temas bem específicos. Até passei por alguns, né, mencionando aqui sobre aspectos específicos da lei complementar, peculiaridades da carreira, peculiaridades das câmaras de coordenação e Os revisão, princípios enunciados, né? O de pessoal que é da magistratura federal não estuda muito os enunciados das câmaras, né? exatamente. Mas Mas agora fique vai ter que tranquilo que não é mergulhar. difícil, é bom, dá para fazer um cotejo, dá para fazer uma comparação, é muito bom, dá para fazer. Tem muita coisa boa para fazer aí. E além disso, como nós havíamos falado, é muito importante a gente ter o aspecto estratégico bem delineado. Eu aprendi a duras penas que para passar no concurso de alta performance é necessário a gente pensar o concurso como um todo, não basta a gente pensar só na prova objetiva, só na prova objetiva, Aham. porque vai chegar a prova da segunda fase, a gente precisa estar bem preparado. Então, desde a da preparação do material até a forma de estudo, vale a pena ser bem planejado. E também aquilo que eu mencionei ali, olha, se a gente, para a gente se conhecer e tal, a gente precisa fazer determinadas técnicas de estudo, de tiro curto, tal como exercícios mais tecnicamente planejados, fundamentados e tal, para que você consiga, ao se autoanalisar, saber o caminho para tomar nessa reta final. Então não seria um curso de reta final ortodoxo que vai ter um resuminho de cada parte da matéria, mas sim aquilo que vai fazer você melhorar em relação a si próprio. Que realmente Tá? vai fazer a diferença, né? É isso Deixa mesmo. eu vi que teve uma pergunta ali da Jana, que ela tinha abanado antes, ela falou ali, se eu não me engano, a pergunta foi como é que ficam os grupos. Os grupos somente vão entrar na segunda fase. Tá? Serão 3 grupos, não mais 4, 3 dias de prova. E na primeira fase, as matérias, aparentemente nós teremos a mesma proporção. E uma coisa que o Dino colocou ali em passant é o seguinte: eu tinha um ponto lá de direito econômico lá na disciplina de a ordem econômica na Constituição, lá no programa de direito constitucional. Depois tinha lá dentro de econômico o mesmo ponto. Eu tinha um ponto lá de a ordem financeira, lá em constitucional. Depois tinha direito financeiro. Então, pelo que eu entendi, essa repetição de pontos para várias matérias tinha a repetição de pontos, então agora o programa ele vai ficar enxuto. Vai ficar sendo repetido o mesmo ponto para várias disciplinas. Uhum. Mas o quantitativo, aparentemente, a gente vai esperar mais um pouquinho, mas o quantitativo das questões por disciplina indica que vai ter a mesma proporção. Sabendo de antemão que direitos humanos agora vai estar espalhado. Os pontos estarão espalhados e provavelmente nessa redivisão de disciplinas por 3 grupos. Então nós teremos 40 questões, aparentemente 40 para cada grupo, se mantiverem uma simetria como era antes. Então vai ter essa redivisão. Perfeito, perfeito. Deixa eu já adiantar alguns recados aqui, pessoal. Logo depois que encerrar essa live, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas no perfil do Instagram do Justo Federal. Vocês vão colocando ali suas dúvidas, suas perguntas, e no decorrer aí do fim de semana, eu e o professor Rodrigo vamos respondendo, vamos tirando essas dúvidas, vamos batendo esse papo, para que fique cada vez mais claro para vocês, para que a gente já vá entrando no clima do concurso. E quero fazer um convite também, vai ficar na bio do Justo Federal e nos stories um link para o grupo de WhatsApp do concurso do MPF, em que a gente vai estar disponibilizando um resumo sobre esses pontos que estão sendo falados aqui, um resumo do que aconteceu na sessão de hoje, e onde a gente vai compartilhando informações em primeira mão sobre o concurso e sobre esse curso que vai ser, que está sendo gestado aí com muito carinho, né, Rodrigo? Então, quando a gente sair daqui da live, todo mundo vai ali no perfil do Justo Federal, clica na bio, clica nos stories, que ali tem o link do grupo do WhatsApp, entra ali para receber em primeira mão essas informações.
Rodrigo, que Deixa eu mais? complementar mais o questionamento que foi feito ali. Foi questionado se no grupo um então, estariam os pontos de direitos humanos. Não, provavelmente não. E foi justamente uma sugestão do André de Carvalho Ramos para o Nicolau Dino para retirar pontos específicos de humanos que tinham correlação com outras disciplinas que estarão em outros grupos. E me pareceu que o objetivo é justamente espraiar a matéria, até por uma questão simbólica, que os direitos humanos eles estão envolvidos nas mais diversas áreas de direito. Então, nós teremos direitos humanos junto com direito civil, nós teremos direitos humanos junto com direito ambiental, ou seja, grupos diferentes. Uhum. Tá? Então, não vai ser tudo no grupo 1, foi esse questionamento. Perfeito, perfeito. Mais alguma coisa, Rodrigo? Considerações finais? Já vamos dizer pro Deixa pessoal eu que a gente só, vai se deixa eu só encontrar falar sobre semana que vem de novo, né? a prova Semana que oral, vem. eu falei como era a prova oral e como vai ficar agora, porque eu não sei se ficou claro para a audiência que a prova oral agora vai ter um sorteio um dia antes, tá? 24 horas antes do ponto, para que não haja mais aquela surpresa no momento da prova, que o Inesio já tinha mencionado, que era na hora de sortear, mas então agora vai ter um dia de antecedência. Então, é muito importante também ter uma preparação para esse aspecto da prova oral. Mas Uhum. primeiro a gente tem que passar nas outras fases para a gente pensar nisso. Legal, legal. Uma estratégia global, mas fase a fase, né, Rodrigo? Maravilha. Isso. Pessoal, então assim, ó, semana que vem o professor Rodrigo vai estar em Brasília, nós vamos nos encontrar pessoalmente, vamos tomar um café e vamos aproveitar para fazer mais um encontro com vocês no dia 15, provavelmente 19, 19h30, que a gente vai seguir falando do concurso, vamos trazer mais informações, vamos trabalhar para obter mais informações em primeira mão e trazer essas informações lá para vocês na live do dia 15. Deixa eu tentar responder duas perguntas Vai, ainda vai, ali. por favor. Teve um questionamento ali, 4 erradas anulam uma certa. Ele não falou especificamente isso, mas ele falou, bom, agora tem que acertar 60% das questões, e tudo indica que é justamente para não complicar tanto, provavelmente aquelas 4 erradas anulam uma certa também vai sair fora. Tá? Tá. Tudo indica, mas não falou explicitamente. Tá? Mas como ele quer simplificar, uma das partes mais complexas era explicar para quem nunca viu aquilo. Uhum. E o outro questionamento que foi feito ali, o que cairia no grupo 1, eu não me recordo agora de cabeça, porque está ali, até a gente postou ali, né, o relato que foi indicado Uhum. do grupo 1, das matérias a partir da segunda fase. Tá? Então, eu peço para que seja olhado um materialzinho que foi disponibilizado, está no Instagram do Justo Federal, que tem ali as matérias, porque o que ele falou na reunião? Ele falou determinadas matérias que vão constar no grupo e depois as outras, pelo que ele passou a entender, ele vai complementar, vai cair mais um pouco dessa matéria aqui, ali. Então, vou dar um exemplo. Financeiro vai ficar, não ficou claro se vai ficar no grupo 2 ou no 3. Uhum. Econômico, vai cair econômico? Vai. Só que não ficou claro onde é que vai cair. Uhum. Então, isso aí não ficou claro. Ele só falou das matérias, de determinadas matérias. Civil, processo civil, ele falou de eleitoral, ele falou assim, pontos que tinha ali, direitos políticos, em constitucional e eleitoral. Então, esses pontos que não vão mais se repetir em duas disciplinas diferentes. Uhum. Legal, legal. Maravilha, então. Então, pessoal, essas são as primeiras impressões sobre esse concurso, sobre as informações que nós tivemos hoje do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Estamos aqui repercutindo o que aconteceu na sessão. Então, ainda não foi publicada a resolução, não foi publicado o edital. Nós estamos aqui repercutindo o que a gente acompanhou da sessão ao vivo, né? Foi feito um resumo que está sendo disponibilizado, então, nesse grupo de WhatsApp para vocês. Fica aqui o convite para todos vocês ingressarem, logo saindo da live, ingressem nesse grupo do WhatsApp para a gente seguir conversando, seguir trocando ideias a respeito do concurso e respondam aí. Vai ser aberta uma caixinha de perguntas, respondam, a gente vai conversando no decorrer do final de semana. Se tiverem alguma dificuldade para achar o link do WhatsApp, alguma coisa assim, manda um direct no Instagram do Justo Federal, que o pessoal do setor pedagógico aqui vai orientar vocês certinho. Tá bom? Rodrigo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao time Justo Federal. Nós estamos todos muito felizes com a tua chegada. Você vem a agregar muito, a trazer toda essa tua experiência como concurseiro, ex-concurseiro e como professor já de longa data, que vem ajudando tanta gente a passar nos concursos do Ministério Público Federal. Então, seja muito bem-vindo, a casa é tua. Esperamos aí que essa nossa parceria dê muito certo, que a gente consiga ajudar muita gente em conjunto. Eu que agradeço a acolhida, me sinto honrado
e me comprometo a fazer de tudo para ajudar a todos a conquistar o seu objetivo de aprovação em posse. Pode ter certeza que vai dar certo e vamos juntos estar com vocês na posse lá em Brasília, auditório Juscelino Kubitschek, lá com a posse de vocês. Até coloquei um videozinho ontem ali da posse para inspirá-los, tá bom? Maravilha. Um Maravilha. forte abraço a todos, obrigado pela audiência aí e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Um bom fim de semana. Nos vemos em breve. Rodrigo, um abração. Vamos falando aí. Tchau, Valeu. tchau.